Eu já fiz minha escolha. Nesse momento que é você e Deus, que nós passamos primeiro com Deus, é onde nós fazemos nossa escolha. E essa escolha precisa ser diária. Eu escolho Jesus. Sem olhar para trás. O fundo musical que eu escolhi para esta jornada, a armadura de Deus é: sou de Jesus. Eu uso as armas de Jesus. E hoje nós vamos entender sobre mais uma arma. E essa arma é poderosa. Essa arma é a única arma. É o único livro que você lê e o autor está do seu lado. Você imagina que poder tem esse livro? Tremendo. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, estamos aqui neste amanhecer com o Senhor. Nas primeiras horas do dia, Pai. Os primeiros raios vindo sobre nós. E nós te escolhemos. Nós te buscamos. E nós declaramos: somos de Jesus. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Nesse momento eu entrego cada participante do grupo nas tuas mãos. Eu entrego a todos que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Efésios 6, verso 17. Vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ver o que Deus vai nos dizer através de Efésios. Efésios é depois entre Gálatas e Coríntios. Vamos, Efésios 6, na verdade é entre Gálatas e Filipenses, né? Efésios 6, verso 17. Aqui diz assim, ó: tomai, pois, o capacete da salvação. Entendemos isso ontem. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. A espada é a única que possui um dono. É a única armadura que possui um dono. E quem é o dono? O Espírito Santo. E nós precisamos entender que a palavra é uma espada afiada de 2 gumes, porque a palavra do Senhor nos revela isso. E ela tem características. Quais são as características que a palavra, que a espada tem? Nós vamos responder. Você já imaginou tirar a espada da bainha do maior guerreiro do mundo? Você imaginou? Essa espada é muito mais afiada do que qualquer bainha. Vamos colocar, sabe, um grande lutador? Conquistou o mundo e ele era veloz. E ele foi veloz porque a Bíblia revelava sobre ele. Alexandre o Grande. E ele foi conquistando. Por isso o leopardo com 4 asas. Porque Nabucodonosor, o leão alado com 2 asas, ele foi rápido. Mas Alexandre o Grande foi muito mais rápido do que Nabucodonosor. Nabucodonosor não conquistou o mundo. E Alexandre o Grande, com 33 anos, tinha conquistado o mundo. E ele foi na sua rapidez, usando as armas, lutando ali com as espadas. Você imagina você usar uma arma autorizado por quem criou. E assim, olha, Deus, ele quer te dar essa arma. Ele quer colocar essa arma poderosa na sua mão, não para ficar aberta no Salmo 91. Quando eu era criança, eu chegava ali nas casas, minha família era muito católica, e tinha lá o Salmo 91 aberto. A página chegava a ficar amarela. Não,
A Bíblia é para ser manuseada, é para ser lida. Porque Deus, Ele olha cada detalhe, Ele olha atentamente os seus movimentos. Ele quer te instruir, capacitar, treinar. Não para você atingir os seus próprios objetivos. Não para objetivos pessoais. Ou para atacar o seu exército, que no caso é o reino de Deus. Você não pode usar a Bíblia para atacar um irmão. Você não pode usar uma Bíblia do que você quer, com as palavras, tirar um texto fora do contexto. Não, essa arma não pode ser usada dessa maneira. Essa arma precisa ser usada da maneira certa. E se você usar a palavra de Deus para atacar o próprio exército de Deus, a igreja de Cristo, os líderes, o Senhor não se agrada disso. Mas ela tem um propósito. E o propósito é tão somente cumprir o propósito para o qual a espada foi criada. E sabe qual é o propósito pelo qual ela foi criada? Você sabe qual é esse propósito? A sua redenção, a sua salvação. Esse é o propósito, salvar a humanidade. Assim a palavra de Deus, ela tem um bom êxito se você buscar e encontrar Cristo. Encontrar a fonte da água viva. É isso, você precisa saber a finalidade da palavra de Deus. E a finalidade da Bíblia não é um livro científico, não é literário, não é filosófico, mas porém é um livro que revela o plano da redenção, que revela a salvação, desde o Velho Testamento, onde tudo era sombra do que iria acontecer, porque o Velho Testamento é uma sombra, porque tudo que tem no Velho acontece no Novo. Se você pega, por exemplo, a Batalha de Meguido, a Batalha de Meguido é a sombra do Armagedon. Se você pega Isaac, o sacrifício de Isaac é a sombra do de Jesus. Porém ali, o pai ele disse para Abraão: ei Abraão, chega, eu só queria te revelar o plano. Se você pega Êxodo 20, o monte fumegante, as vozes descendo do céu, dividindo de 7 para 70. Onde acontece isso no Novo? No Pentecostes. Então o velho é a sombra do novo. O velho é a lua debaixo dos pés. Não tem luz própria, é sombra. Porque a lua é sombra, ela reflete a luz do quê? Do sol. Ela não tem luz própria. Assim é o Velho Testamento. Porém, o Novo Testamento, ele tem o quê? O sol da justiça. Cristo Jesus. Cristo está ali. Então, assim, olha, eu quero ler com vocês Hebreus 10, verso 1. Diz assim, ó: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles que se chegam. Então, o que está dizendo? No decorrer da história, Cristo aponta, profetizava, anunciava um ato de amor que iria salvar, resgatar, perdoar, reconciliar o homem com Deus. Ela foi escrita ao longo de séculos, por mais de 40 autores, mas ela possui o tema central, que é a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E Paulo, ele vai nos falar, ele vai nos declarar de uma forma clara, quando ele fala para Timóteo, e ele fala em Timóteo, 2 Timóteo 2, capítulo 3, do 15 ao 17. E ele diz assim, olha: e desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação,
pela fé que há em Cristo Jesus. Então esse livro, ele te faz sábio. Olha que característica, olha que propósito. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Cristo, Ele nos deixa isso aqui, porque Ele está nos ensinando que na palavra, a palavra, ela te deixa apta para levar a salvação em Cristo por intermédio da fé. E ele continua dizendo que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, pura, ela é verdade, ela é completa. Ela não se pode adicionar e nem tirar nada. Nenhuma vírgula se pode adicionar ou tirar da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês Salmos. O apóstolo Paulo, ele escreve coisas incríveis, mas o rei Davi também, ele nos deixa grandes. Davi tinha 4 grandes amores. Davi, ele amava Deus, ele amava a lei de Deus, ele amava a palavra de Deus, ele amava a casa de Deus. E Davi amava o povo de Deus de uma maneira extraordinária. E Davi, ele fala que a sua lei é santa, pura, justa, que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Então aqui em Salmos 19, verso 7, diz aqui, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabe, eu fico muito admirada. Às vezes tem pessoas que são tão intelectuais, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não tem a sabedoria de um homem lá da roça, com as mãos calejadas, que só pegou numa enxada, mas tem uma sabedoria. E de onde é a fonte da sabedoria? Porque eles têm conselhos bons. O que traz a sabedoria para essas pessoas simples? A palavra de Deus. Veja o poder que tem a palavra de Deus. Veja o poder. Queridos, eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas eu já prestei muita atenção nisso. Aquelas pessoas simples, sem estudos, mas tão sábias. Porque a palavra de Deus diz que Ele dá sabedoria aos simples. E tem cientistas que são ateus. Acham que sabem muito, mas não sabem nada. Agora aquelas pessoas simples, que nem dão valor assim a essas coisas de títulos, e tem tanta sabedoria. Posso te dizer, muito mais do que cientistas. As pessoas que são sábias, instruídas na palavra de Deus, elas têm uma sabedoria que vem do alto. E o poder não está em homens, está em Deus. Provérbios 30. O sábio Salomão também nos dá muitos. São mais de 3.000 ensinamentos que o Provérbios que Salomão nos deixa. Eu gostaria de ler aqui com vocês 30. Abra comigo a palavra de Deus, manuseie a palavra de Deus, deixa as folhas da Bíblia, sabe, o barulhinho das folhas da Bíblia. Olha aqui, 35 ao 6 diz: toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que confiam nela. Nada
pode acrescentar a palavra para que não te repreenda e seja achado como mentiroso. Quem é o pai da mentira? É Satanás. 2 coisas te pedi, mas não negues antes que morra. Aqui eu gostaria de ler com vocês João 17. O apóstolo João, nossa, é incrível o evangelho de João. João me surpreende assim, eu fico maravilhada quando eu leio o livro de João. E João 17, verso 17, mostra que santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Busque a sua santificação na verdade. E Apocalipse, ele diz assim, olha, quem tirar alguma coisa. Apocalipse 22, vamos ler também. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. E se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Você não pode nem acrescentar e nem tirar, porque qualquer que tirar, Deus tirará a parte do livro, do nome escrito no livro da vida, parte da salvação. Então nós não podemos tirar e nem acrescentar nada. E se alguém usá-la com outra finalidade, como por exemplo, enriquecer seu próprio bolso, porque quantos pastores usam a palavra de Deus para enriquecer os seus próprios bolsos? O autor de Hebreus, ele vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante e ela corta mais do que 2 gumes. Vamos ler Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus vai dizer aqui, através do autor. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada, do que qualquer espada, do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas medulas ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós precisamos discernir os pensamentos, as intenções do coração. Precisamos ler a palavra de Deus, porque a fé vem de ouvir a palavra. Como é que você pode ter fé? A fé vem de ouvir a palavra. A Bíblia tem tudo revelado, tudo. A Bíblia você encontra conselhos, dicas. Deus na sua palavra mostra como ter um bom casamento, como cuidar dos filhos, até mesmo como administrar suas finanças. A palavra de Deus ela é uma bússola para te guiar para o objetivo final, a salvação. Uma espada só tem valor quando ela é manuseada, quando ela é usada para o poder de um guerreiro, como na palavra de Deus. Ele diz, use as minhas armaduras. E eu deixo com vocês Colossenses 3, verso 16. Aqui diz assim, a palavra de Cristo, que habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-os e admoestando uns aos outros, como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça que vem em vosso coração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, em mais um amanhecer, em mais uma jornada. Deus te abençoe.